Olá a todos, meu nome é Tiago Oliveira e hoje eu gostaria de mostrar a vocês o conceito da estratégia regressiva 18 que está disponível no site da Olimbot para todos os assinantes. Eu já deixei também um robô e um indicador gratuitamente em outro vídeo, também no site da Olimbot, e essa estratégia pode ser utilizada nesse robô com esse indicador também. Porém, nós utilizaremos o robô Aurus, que ele possui alguns recursos que não está disponível na versão gratuita que está disponível para vocês. Mas de qualquer forma, vocês poderiam configurar ele no robô Aurus à vontade para realizar o teste de vocês, né? Eu vou mostrar como realizar esse teste. Mas antes eu vou explicar o conceito da estratégia. Então vamos lá. Primeiramente, essa estratégia utiliza dois indicadores. O primeiro deles é o MACD, que ele é nativo da plataforma MetaTrader, ele está na aba de indicadores em osciladores. Então, vocês pegam o MACD, ele vai ficar no gráfico de 1 minuto, e será configurado com a EMA de 5, uma EMA rápida de 5 e a EMA lenta de 25. O nível de sinal não importa, não será utilizado nesse conceito, então vocês podem colocar qualquer valor. Então está aqui o MACD. E o segundo será um indicador de regressão, que eu já disponibilizei gratuitamente. E ele está também anexado no RoboAuras, onde vocês podem fazer o teste normalmente. Então vamos lá. Ela vai ser um ponto de entrada de coeficiente mais 2 e menos 2, e será no período de 18. Esta é a versão para os assinantes, por isso que ela contém a chave de validação, mas ele está disponível gratuitamente no site da Embora. Então, vamos lá. Este é o indicador de regressão linear. Agora eu vou explicar o conceito desse indicador primeiramente, para ficar mais fácil de entender a estratégia. Vamos lá. Indo aqui no Paint, sabemos que o mercado ele se comporta de forma não linear, né? Nós temos um preço, uma hora fechando um ponto aqui, outra hora fechando um ponto aqui, depois aqui, ele vai tendo vários pontos de movimento. Agora, temos algumas opções que determinam a média desses momentos, né, dessas variações de preço. Agora, sabemos que ela não é linear, mas vamos supor que nós gostaríamos que ela fosse linear. Então, o intuito do cálculo de regressão é traçar uma reta supondo que o movimento é linear. Então, é um cálculo estatístico, que ele basicamente ele pega o ponto médio, o ponto mais próximo que se aproxima de todos os pontos. Obviamente, não necessariamente tem que tocar um dos pontos ou estar tá muito próximo de todos, mas em termos estatísticos, se fizer uma soma geral, é a linha que mais se aproxima de todos os pontos. Então, seria como você traçar uma reta determinando a direção do sentido do preço. Né? Se o preço está no alto, então vai ser uma linha crescente. Se o preço for estiver caindo, vai ser uma linha basicamente assim, descendo, certo? Então, entendendo isso, o conceito do cálculo de regressão, que é um cálculo estatístico, então esse é o cálculo que é realizado no indicador. Ele pega todos os preços de fechamento e realiza uma regressão em cima desses preços. E o valor que é exibido no indicador é a distância do preço atual em relação à regressão. Nós colocamos uma regressão de 18, então aqui temos 18 períodos, né? Então temos 18 fechamentos, 18 fechamentos, e ele calcula a regressão em cima desse 18 fechamento. E o valor que é exibido no gráfico é a distância que o preço está naquele momento, né? Então vamos dizer que o preço se encontra aqui, nessa região. Então, quando ele está nessa região, então ele está numa distância x do que era previsto para a regressão. Veja que com isso nós poderíamos estimar a direção do próximo preço, né? Estimando que ele continua, que ele está vindo de uma alta, temos uma linha crescente, e se ele vir muito abaixo, então ele vai estar uma distância x. Mas, voltando lá ao indicador, veja que ele não oscila exatamente igual, né? Temos aqui o ponto. Teoricamente, daria uns 100, 200, 300, 400 pontos. Pode ser um valor muito grande, assim, no caso do mini índice, né? No caso do mini índice. Então, uma forma de estacionarizar, que é, tipo, deixar o valor mais constante, tipo, dentro de um canal, um valor mais, vamos dizer assim, percentual. Então, a gente poderia pegar esse valor, que é a distância, que no caso nós temos uma distância x, aqui em pontos, do que foi estimado na linha de regressão, e a partir dele a gente divide por um valor, que é o valor do desvio padrão, que também é um cálculo estatístico, né? Que nós poderemos pegar aqui tendência, tem até disponível aqui, e ele também está no nível 18, que é o valor do desvio padrão. Então, ele pega distanciamento, em vez dele plotar o distanciamento do preço em relação à média, a média de regressão, né, que é uma linha reta até aquele ponto, que seria
Se o valor fosse zero, significaria que o preço está seguindo a reta. Então, ele está numa linearidade. Ele está linear. Ele segue o mesmo ponto. Se ele está negativo, significa que ele está abaixo da linha e positivo acima da linha. Não necessariamente está dizendo que é um movimento de alta e baixo, porque se ele estiver abaixo, mas não muito abaixo, mas for uma linha de alta, significa que ainda é um movimento de alta. A gente não sabe ainda qual é o sentido da direção da regressão, né? Não sabemos se ela é uma linha positiva ou negativa, né? Se ela tá, é ascendente ou decrescente. Então, uma forma da gente utilizar, de estacionarizar esse valor de regressão, é dividir pelo desvio padrão. Então, quando você pega esse valor e divide pelo desvio, você meio que equaciona de acordo com o movimento. Se o mercado estiver muito volátil, com valores muito grandes, como aqui, então, obviamente, a distância vai estar muito grande, em caso que acontece em gaps de abertura. Então, quando você utiliza o desvio padrão para dividir esse valor, então você consegue ainda deixar um valor um pouco mais constante. Então, você não evita que ele fique saindo muito de valores de níveis de sobrecompra e sobrevenda, né? Então, é um meio bem interessante assim de você deixar uma estacionalização boa. Então, por isso que foi dividido pelo desvio padrão. Mas eu ainda achei melhor não só dividir pelo desvio padrão, porque ele dá uma oscilada às vezes um pouco forte, às vezes ele fica um valor um pouco mais constante, né? Mais dentro de um valor preciso aqui. Então, eu resolvi pegar a média desse desvio padrão e realizar a média desse desvio e depois aplicar na regressão linear. Então, aí é que temos nosso indicador de regressão linear. Pode parecer um pouco confuso, mas a ideia é tentar estimar um distanciamento da média, de acordo com todos os movimentos do preço. Por isso que ela funciona muito bem no M1, porque o M1 ele dá muitos pontos. Não eu já tentei usar no período gráfico maiores, ela não tem um desempenho tão bom. Acho que mesmo colocando M1 com um período alto, né, 200 a 300, funcionaria melhor do que você colocar um valor baixo num período gráfico de 5 minutos ou de 15 minutos, por exemplo. Porque você precisa dar muitos pontos. Quanto maior a quantidade de pontos, seja, barras de 1 minuto são valores curtos, então você está dando muitos valores. Então ela tende a, a performar melhor, porque ela tem mais dados para traçar a linha, então fica mais precisa a linha. Então, esse é o conceito da estratégia de regressão, utilizando o desvio padrão. E para que serve o MACD? Como eu falei, não sabemos se a linha de regressão é ascendente ou decrescente, né? Se ela é de alta ou baixa o movimento. Então, para isso, nós utilizamos o segundo indicador, que é o MACD. Para quem não sabe, o MACD são duas médias exponenciais e ele traça em histograma a distância entre essas duas médias. Nós utilizamos a média de 5 e 25, significa que, por exemplo, aqui está 180, significa que a média rápida, a média de 5, está 180 pontos acima da média lenta, que é a média de 25. E como é o critério de entrada? Quando ele vir abaixo de menos 2, ele compra, desde que o MACD esteja positivo. Por que positivo? Significa que ele detectou aqui através das médias que é um movimento de alta. Então, teoricamente, a, a, a regressiva, né, a média regressiva, ela é uma linha de alta também. Então, nós basicamente determinamos que a gente sabe que é de alta. E quando ele vinha abaixo de menos 2, significa que ele se afastou da média para baixo. Ou seja, ele está no movimento de alta, é uma média inclinada para cima, e ele está abaixo de menos 2, menos duas vezes o ponto que deveria estar, que era o ponto zero, né? Então, a previsão que ele estivesse no ponto zero, então significa que afastou mais, então seria um ponto interessante para você entrar numa compra seguindo a tendência. Poderia fazer teste de exaustão de tendência, colocando um MACD invertido com período gráfico maior, poderia também, até funciona bem. Dá para dar uma diversificada, mas ficou como um estudo para vocês. Mas essa estratégia é assim. Então, dando continuidade, agora vamos para a parte de validação da estratégia, né? Eu vou excluir isso aqui, já explicado o que é. E agora vamos para o nosso robô Aurus, mostrando como configurar essa estratégia. Primeiramente, vamos configurar ela no testador de estratégia. Que assim vocês poderiam fazer o backtest de vocês e depois poderiam salvar o set e utilizá-lo posteriormente. Então vamos lá. Vindo em parâmetro centrado, vamos começar do zero. Aqui temos o nome do set, que aqui você coloca o nome que desejar. No caso, eu coloquei regressivo 18, trend, que é o nome do set, que está disponível no RoboAuto.
O ID não tem segredo, né? Que é o código único do robô, tem que ser diferente de todos os outros. Verificar ID sim, que é para ele saber que está trabalhando com esse robô. Compras e vendas, tempo gráfico principal 1 minuto, análise do tique a cada segundo. Não, a cada tique pode ser também a cada tique, só que eu acho que vai ser um excesso de processamento. Talvez não tenha tanto impacto nessa estratégia. Acho que a cada segundo deixa mais leve. Fica até melhor para rodar os backtests. Lote de 1, não vai ter aumento de lote, não vai ter parcial, vai ser apenas lote fixo de entrada e saída. Característica das ordens, desvio permitido 3, o spread máximo 2, pode aumentar isso, principalmente se estiverem trabalhando no BRA, que também funciona no BRA, né, com algumas ressalvas, mas vocês poderiam colocar um spread maior. 2, eu vou deixar 3, stop level particular 0, modo de validade, se for day trade, como estamos falando de meninos, vamos para day trade, então vamos colocar como hoje. Tiro de preenchimento return. Ativo dependente, isso aqui não importa, então deixa sem. Usar ativo dependente não, então a gente já pula tudo isso. Isso aqui é para outros critérios. Critério de entrada. Então, primeiramente vamos utilizar ordem pendente. Ordem pendente que é para garantir o melhor preço de entrada. Checar momento após execução, sim. Atualizar a ordem a cada sinal, sim. Excluir na perda do sinal, não. É interessante deixar a ordem lá pendurada, mesmo que o sinal some. Temporização de entrada, 0. E eu gosto de colocar 1 minuto, né, após a última saída, para evitar momentos de alta volatilidade. Então, como ele entra imediatamente, então gosto de aguardar um tempo. Então, se espera nova entrada, não, pelo menos 1 minuto após a última saída, não vai ter nova entrada. Bloquear, pode utilizar bloquear barra também, mas eu prefiro deixar 1 minuto. Então, sair na inversão do sinal, não, porque nem faria sentido colocar isso, porque o critério de saída dele já meio que bloqueia mesmo isso, então não vai acontecer. Então, continuando, usar sinal de saída sim. Tipo de saída, ordem pendente, que é também para a gente tentar sair no melhor preço. Pode utilizar a ordem mercado para garantir a saída imediata, pode, mas eu prefiro utilizar a ordem pendente, garanto preço melhor. Checar momento após a abertura, sim. Excluir na perda sinal, não. Atualizar a ordem a cada sinal, sim. É interessante, porque a gente quer sair, então é interessante mover a posição, o sinal de saída para o ponto ideal. Lucro mínimo não, que ele também pode sair negativo, né? Sair antecipadamente negativo é interessante. Expressão da ordem 0. Tempo mínimo de posição, eu gosto de deixar pelo menos 5 minutos. 5 minutos, que como é uma média de 5 minutos, é interessante que dá para a média trabalhar ali, para ver se para evitar alguns ruídos, como está no tempo gráfico de 1 minuto. Referência minutos, bloquear a barra não. Vamos lá. Agora para a parte do indicador. O primeiro indicador, que é o indicador principal, né, que vai ser o indicador de regressão da média. Disponível no RoboAuros, que ele também está na versão gratuita, lá que eu já disponibilizei, mas não contém todos esses recursos. Então, tempo gráfico também de 1 minuto. Período 18, como eu já expliquei. Sinal, o momento da entrada vai ser imediato, imediatamente quando ele tocar o mais 2 ou menos 2. Momento de saída no TP, momento de saída no SL, imediato. Sinal único de TP e de SL, sim, né? Eu expliquei isso em outro vídeo, que é todos esses itens. Então, acho que está claro. Referência de saída, referência fixa, que ele vai pegar o valor do indicador mesmo. Sinal de compra, quando ele for menor que menos 2. Então, quando ele for menor que menos 2, ele vai entrar na compra. Sinal de saída TP, que seria o take profit pelo sinal, né? Então, quando isso vai acontecer? Vai ser o take profit comprado quando ele for maior do que 1. Então, aqui que a gente já começa a diferença da versão gratuita, né? Que a versão gratuita ela é fixa, 0. Vocês teriam que modificar via código. Como eu deixei o código disponível para vocês, então fiquem à vontade para realizar a modificação. Baixe lá no código, remover o 0, fazer a alteração e colocar 1. Se gostariam de seguir esse mesmo conceito de estratégia. Mas, se não, de forma direta, vocês poderiam colocar 0 aqui, o valor que desejar, mas eu utilizo em 1. Significa que o 1 mostra que ele se afastou muito abaixo da média regressiva, então ele deu o ponto de entrada e o ponto de saída fica quando ele for acima ficar acima de 1, que significa que ele também se afastou um pouco para cima, porque ele passou direto pela média. Então é interessante, por isso que eu gosto de utilizar 1. Aqui, referência coloca como neutro. Sinal de venda maior que 2, quando ele for maior que 2, e o sinal take profit quando ele for menor que menos 1. Então, essas configurações aqui como neutro. E o segundo indicador, vamos lá. O segundo indicador é o MACD. MACD principal. Ele vai pegar o histograma. Também no tempo gráfico de 1 minuto. Esse período aqui, ele é irrelevante, né?
que esse período aqui é o do sinal. A EMA rápida e a EMA lenta está configurado lá embaixo, já chegamos. Então, momento de entrada imediato também e tudo imediato. Pode utilizar como sim também. Então, vamos lá. O sinal de compra. Na configuração, eu falei quando ele for menor que zero. Em alguns testes, eu coloquei como sinal de compra quando ele for maior que menos 50. Ou seja, quando ela for maior que menos 50, significa que ela, mesmo que ela esteja negativa, que a média esteja baixa, quer dizer que ela não está num valor tão alto. Então, não se afastou tanto da média principal, né? Então, por isso que eu utilizei menos 50. Pode utilizar zero, maior que 50, que aí, maior que 50, já, maior que 100, já começa a colocar, tipo, a média, você já está definindo que as médias estão acima, né? A média está acima, porém, pode ficar um valor muito alto, quer dizer que já está muito longe assim, da média, então talvez não seja interessante ficar mais entrando em compra ali, mas fica a critério. Dá para limitar isso também. Referência fixa, neutro, neutro aqui, que a gente não vai utilizar a saída pelo take profit stop loss aqui. Sinal de venda do indicador doivo quando ele for menor que 50. Significa que quando ela geralmente ela também está próxima, só que com uma tendência já de baixa. Então, se ela for maior que 2 e for uma tendência de baixa, ela vai entrar com a venda. O restante deixa como neutro, zero neutro. Indicador 3 desabilitado. Indicador 4 desabilitado. Os adicionais de indicadores, né? Que aqui nós temos o complemento do MACD, né? Que é justamente a EMA rápida e a EMA lenta. A EMA rápida, como falamos, é em 5 e a EMA lenta será em 25. Vocês podem, aqui que começam as variações, né? Se vocês verificarem, vocês podem fazer vários testes com variando esses valores aqui de EMA rápida e EMA lenta, que também dá bons resultados. Então fica a critério de vocês. Estou passando essa, mas vocês podem fazer o teste e fazer os testes de modificações que acharem necessário. Mas esses são os pontos principais a se alterar. Tipo de preço, fechamento, tem outras opções aqui também. Eu nunca tenho, para dizer a verdade, eu nunca testei outras, sempre o preço e fechamento, mas vocês podem tentar variar isso aqui também. O restante não importa, né? Não importa o que tiver configurado, média, vai descendo, já até passa direto. Aí a gente, para variação também passa direto, entrada de FII, retorno à média. Isso aqui tudo não importa. Veja aqui que estratégia de retorno à média também tem ela aqui, né? De regressão, que é igual o robô que eu disponibilizei você. Então ela já tem a forma pronta aqui, que é na média central. Mas como a gente está trabalhando com saída não na média central, uma média acima da média central e abaixo da média central, então é interessante a gente não utilizar isso aqui. Continuando, desce. Take profit e stop loss. Então aqui a gente define ele em 0,4, tipo de cálculo percentual, significa, como estamos falando do mini índice, como é uma estratégia para o mini índice, 0,4 percentual. Se o mercado está em 100 mil pontos, então vai ser 400 pontos, né? De take profit e stop loss. Se estiver acima disso, vai ser um pouquinho maior, se estiver abaixo, vai ser um pouquinho menor. Que é uma tentativa de, quando realizar um backtest longo, ele pegar de acordo com o momento mais preciso do preço, né? Mas isso aqui também é variado, né? Eu deixo 0,4, mas vocês podem diminuir e aumentar, fica a critério de vocês. E lembrando que é em percentual. Tipo de ordem, eu gosto de colocar mercado padrão, que ele vai plotar ali, então mesmo que o robô desconecte, alguma coisa vai ficar sempre um ponto de saída. Mas vocês também poderiam colocar ordem pendente, mas eu utilizo mercado padrão porque ele já tem um ponto de saída utilizando ordem limite, certo? Stop loss 0,4, também, seguindo take profit, também é percentual. E a referência dos preços é preço de entrada, né? Como ele não vai ter aumento de posição, isso meio que é irrelevante, né? Mas é o preço de entrada que ele vai pegar. No envio da ordem, sim e sim. Significa que quando enviar a ordem, já vai enviar. Então, se tiver alguma distorção de mercado, alta volatilidade, ele não entrar no preço exato que foi enviada a ordem, então ele vai pegar lá o preço de referência que ele tentou enviar a ordem, não necessariamente o preço que a ordem foi executada. Se você colocar como não, ele faz o ajuste. Mas eu deixo como sim, né? Fica a critério. Temos aqui take profit financeiro, isso não importa muito. Nesse caso, saída por volatilidade. Movimentação do take profit. Como eu estou utilizando lá mercado padrão, aqui eu também utilizo o mercado padrão. Que ele vai utilizar as linhas nativas do MetaTrader, né? Aqueles modos de saída padrões. Então, por isso que eu coloco mercado padrão. Também preço de entrada, tipo de cálculo em percentual também. Lote de movimentação, como é o lote fixo, né? Que é o mesmo de entrada e saída, eu deixar como zero o mesmo lote, isso vai fazer diferença. Vocês poderiam colocar um lote variado também, mas isso aí já
começa a trabalhar mais a estratégia. Vocês colocaram um lote maior. Colocando como zero, ele vai usar o lote padrão. E Trading Take Profit, né? O que seria isso? Isso aqui é a movimentação do preço de saída positivo. O nosso Take Profit significa que se a estratégia estiver andando contra o nosso preço de saída, contra a nossa posição, ele vai puxar o nosso alvo de saída mais próximo. Então, estamos numa compra. O mercado está caindo, então ele vai também diminuindo o take profit, puxando mais próximo. E diminuindo quanto? Trading, eu coloquei 0,1 como valor percentual, então significa que a cada 0,1%, no caso do mini índice, então ficar atento a isso quando for mudar de ativo, né? Tem que verificar qual é a oscilação média ali do ativo. Você não vai colocar 0,1 em uma ação, por exemplo. Até pode, né? Dependendo da ação. E o passo? 0,05%. Como eu falei, se for em cerca de 100 mil pontos, ou se o índice estiver em cerca de 100 mil pontos, então esse 0,1 significa 100 pontos, e esse 0,0 significaria 50 pontos. É variável, né? Acima disso seria um valor maior e abaixo um valor menor. Significa que mais ou menos a cada 100 pontos, ele acionaria o nosso movimentação take profit, ele daria um passo de 50 pontos. Então ele ficaria sempre dando um passo de 50 pontos do preço em direção que nossa operação fosse andando contra, nosso alvo de saída, né? Então depois se a operação voltar, fica mais perto do nosso alvo, já que ele andou contra por um tempo. Então eu utilizo isso. O restante é zerado. Aí movimentação do stop loss. Isso aqui já é o mais conhecido, né? Que é a mesma esse take profit, movimentação take profit, é a mesma coisa do stop loss, só que de forma inversa, trabalhando o alvo de saída. Então agora vemos para o tipo de ordem. Movimentação stop loss, também mercado padrão. Preço de entrada, tipo de cálculo em percentual também. O trade stop loss, aqui eu coloco ele para iniciar só com 0,3. Veja que ele já está bem próximo do ponto de saída, né? Mas ainda assim eu utilizo aqui porque fica a critério também. Pode realizar o teste que vocês acharem necessário. E o passo também de 0,05 em percentuais, né? Só falou percentual para mini índice. Isso pode variar de acordo com o momento do mercado que vocês estejam fazendo o teste e ativo que vocês estejam testando. Início do movimento 1. Isso aqui é o break-even, né? 0,25, 0,2. Significa isso? Significa que quando ele andar 0,25% a favor da posição, ele vai movimentar o nosso stop a 0,2% naquele ponto. Então, mais uma vez, comparando com, supondo que o mínimo está em 100 mil pontos, significa que quando ele andar 250 pontos, ele vai mover o nosso stop a 200 pontos daquele ponto. Ou seja, vai ficar 50 pontos à frente do nosso preço de entrada. Então, ele já garante uma saída possível mesmo que o preço volte. É porque em valores percentuais isso aqui, você tem que entender que é valor percentual, né? Tem muito segredo nisso. Né? Veja que o break-even trabalha diferente, né? Você escolhe a posição exata, não necessariamente ele vai para o ponto zero, ponto de entrada, né? Se eu colocasse 0,25 aqui, então aí sim ele moveria para o preço de entrada, né? Porque quando chegar a 0,25, ele moveria 0,25% de distância. Só que eu quero que ele fique um pouquinho à frente do nosso preço de entrada. Então eu coloco 0,2, certo? Então o restante é 0, 0, 0, ajuste 0. Realização parcial não utilizamos, nem multiplicar, não utilizamos múltiplos, que é o martingale, não utilizaremos isso. Ajustes de horário, né? Então, aqui sim. Entrar por horário, sim, que a gente precisa gerenciar os horários. Zerar no encerramento, como é day trade, essa estratégia, sim, temos que zerar no final do pregão. Horário de início, às 9h05, que é para ignorar os 5 minutos ali que o mercado fica louco, né? Então, por isso que 5 minutos. Horário final, eu coloquei até as 15h30, às vezes já utilizei até as 14, até as 14h30, depende do momento do mercado, que tem época que ele fica virando muito à tarde. Às vezes vocês podem utilizar só na parte da manhã, fique à vontade. Mas eu coloquei as 15h30, mas vocês podem reduzir isso um pouco. Hora de encerramento. 16 horas, significa que se ele abrir uma posição e às 16 horas estiver posicionado, ele vai zerar a posição, né? E isso todos os dias, como é day trade. Pausa operacionais, isso aqui não vai utilizar. Dias operacionais também não. Dias operacionais deixamos todos, né? Meses operacionais também deixar todos. Limite do expert. Isso aqui são as metas, né? Isso é muito pessoal de vocês, né? Vai depender do que vocês desejam. Vocês podem colocar aqui no diário, uma meta diária, e escolher um valor de meta. Vamos até colocar um valor de meta. Você pode colocar, por exemplo, diária
Não vou utilizar aqui. Nossa, que isso é muito pessoal de acordo. No caso do backtest não vamos utilizar. Mas aqui as metas, né? O limite de ganho, o limite de perda diária. Vocês podem configurar aqui, ó. Mas aqui já na prática, a nossa estratégia, nossa etapa que está disponível, ele não vai ainda com esses modo configurado, né? Isso fica a critério de vocês. Aqui também sal, também não utiliza por enquanto, mas poderia também. Porque espero que cada um configure da forma mais adequada. Esse controle é desabilitado como não. Integração do Telegram não, porque ele cancela todo o modo operacional, então não funciona, né? Integração Onboard também desabilitado, vocês têm que usar em outro, então não. Então aqui nós temos a visualização gráfica também aqui em cima, né? O tema escuro, que aqui, isso aqui não importa em termos de estratégia, né? A estratégia já está configurada, mas vamos colocar o tema escuro, que é só para ele, que eu gosto de tema escuro. Exibir painel, painel principal. Uma dica, isso aqui eu gosto, quando vocês estiverem realizando otimizações e backtest, eu aconselho você deixar o painel desabilitado, porque isso melhora bastante o processamento dele, deixa ele mais rápido. Mas no dia a dia, quando você estiver operando, você pode usar o painel principal se vocês conseguirem fazer a visualização. Aqui eu vou deixar o painel principal carregado. Carregar indicadores. Esse carregar indicadores, ele vai jogar os indicadores no gráfico, no modo exibição. Também, no modo backtest, eu coloco ele como não, mas eu coloco ele como sim. Aí vocês poderão ver os indicadores. O máximo de linhas no log. Isso aqui eu gosto de utilizar 20. Vai ser as linhas, vai ser exibido também. Eu aconselho deixar como zero quando vocês realizarem o backtest, né? Pode deixar o backtest mais rápido. Só se for um backtest longo, mas se for para modo visual, pode deixar à vontade aqui. Então, basicamente já está configurado. E agora, antes de iniciarmos o teste, vamos primeiramente salvar o nosso set, né? A gente clica com o botão direito, salvar. E vocês podem vir aqui na área de trabalho mesmo, salvar ele. Vamos colocar regressivo. Vou salvar ele aqui. Pronto, já está salvo. Agora vamos para o teste. Vou colocar um período bem curto, nós estamos no dia 11 de maio. Então vamos colocar ele só no final de abril, né? Dia 24 de abril. Modo de visualização. Vamos realizar um teste aqui. A cada ticket eu botei só R$900, pouquinho, né? Acho que é um risco baixo. A estratégia. Tá aqui o conceito da estratégia. Deixar ela rodando aqui. Vocês podem acompanhar. Nós temos aqui na aba diário, né? Todo o informativo das operações. Lembrando que a gente também tem algumas estatísticas aqui, né? Vai ser gerado quando ele estiver em modo de backtest. Vou continuar aqui. Aquelas linhas centrais que a gente foi exibida está bem aqui, disponível bem aqui, né? São todas as informações. Vamos visualizar a curva de capital. Vocês podem começar a fazer variação, principalmente no MACD, né? Com contra a tendência, favor da tendência. Acho que essa estratégia ela funciona bem no M1, fazer variações, tentar colocar outros indicadores em conjunto com o de regressão, que esse é um indicador excelente. Então, esse é o conceito da estratégia. Então, finalizado aqui, né? Fizemos um das últimas semanas, realmente ele tá bem fiel. Foi um modelo a cada tick, né? Um depósito bem baixinho, um risco baixo. Nós tivemos aqui um rebaixamento só de R$200, excelente, né? Fator de lucro 2,3, então é uma estratégia boa. Então, nós mostramos como é que realiza o teste, né? Como é que salvar. E agora, para finalizar, vamos anexar, né, o que a gente salvou. Uma vez que você joga o gráfico, você abre o gráfico que você deseja, no caso estamos na série M, não importa qual tempo gráfico está aqui por enquanto, e você pega o RoboAuros, arrasta ele para o gráfico, e na configuração dos parâmetros de entrada, lembrando que aqui tem que estar habilitada, permitir algum trade. Perdão. Antes de vocês também podem habilitar aqui. Então vocês arrastam, deixa habilitado.
E na configuração do set, no parâmetro de entrada, você coloca em abrir. O arquivo que você salvou lá, que a gente salvou como regressiva, basta abrir, que ele já carrega todo o set. Então, ok. Ele vai fazer a liberação da memória alocada, ele mudou já a janela, estava no H1, mudou para o M1 e está aberto. Então está aqui. Temos todos informativos, está aqui a plotagem no log. E é isso. Vocês podem realizar um download, fique à vontade para realizar os testes que acharem necessário. Está disponível para baixar e testar gratuitamente. Ele está disponível para rodar em contas demo sem necessidade de validação. Então vocês podem realizar um download do arquivo, fazer sua configuração e testar à vontade. Ou tentar também, já que vocês têm o código aberto, que eu disponibilizei para vocês também no site do Onboard, vocês podem tentar adaptar o código de acordo com isso aqui. Fica a estudo de vocês. Espero ter ajudado e qualquer dúvida estou à disposição. Obrigado.